Vamos falar hoje, durante a Masterclass, sobre um tema bastante importante, que são os desafios da gestão da qualidade porque estamos vivendo na pandemia, né? E tentar aí discutir ou traçar como a gestão da qualidade irá ficar após pandemia. Não sei quando será após pandemia, né? Mas a gente já tem... A pandemia nos ensinou a prever futuros mais improváveis, obviamente, né? Então, um dos futuros prováveis é que a pandemia, uma hora, vai começar a se normalizar e a indústria tem que estar preparada. Ou ela vai manter os protocolos que foram criados, ela vai adequar, esses protocolos irão evoluir. Quais foram os desafios que realmente a pandemia trouxe para a gestão da qualidade, quando simplesmente o mundo inteiro parou, mas a alimentação não parou? É essencial, né? A indústria continuou produzindo. Então, enquanto todos tinham que ficar em casa e se proteger, a indústria tinha que continuar produzindo. Né? Nós vimos aí pesquisas mostrando que o setor alimentício foi o que mais cresceu, um dos setores que mais cresceu durante a pandemia. As pessoas, obviamente, ficaram em casa e com isso também começaram o delivery aumentou e com isso começou a aumentar, obviamente, a demanda. Tivemos em alguns períodos situações complicadas com abastecimento até de produtos básicos. Início de pandemia, quem não viu na TV as pessoas ficando assustadas e correndo para o supermercado para abastecerem as suas dispensas? Hoje a gente já não vê isso acontecendo, mas como a pandemia está impactando e como ela continuará impactando a indústria de alimentos, é um dos desafios que a gente vai tentar conversar e bater um papo aqui com uma equipe maravilhosa, só profissionais que eu admiro bastante. Como vocês sabem, essa Masterclass, ela dá início, obviamente, à formação em gestão da qualidade. A formação em gestão da qualidade é um curso da Tacto Food School e ela tem o objetivo realmente de capacitar os profissionais da área de alimentos para atuarem na gestão da qualidade. Eu sempre falo que às vezes as pessoas podem dizer assim: gestão da qualidade é um tema batido, é mais um tema, né? Você dá uma googada em gestão da qualidade, são milhões de páginas que tratam sobre o tema. Mas apesar do grande volume, ele tem a sua essencial, tem o seu papel essencial na indústria de alimentos. Eu sempre falo, né, que sem qualidade você não produz alimentos seguros, né? E depois é toda uma sequência, né? Não só a qualidade em si, como a gestão total, mas o controle da qualidade, a própria segurança de alimentos. Depois a gente vai evoluindo em vários outros temas que estão, obviamente, relacionados à produção de alimentos. A gente vive aquele boom ali anterior, quando a gestão da qualidade passou a ser novidade. Hoje, gestão de qualidade é um item básico e obrigatório que cada indústria deve ter. E essa formação da Tacta visa isso, trazer as pessoas, os profissionais que atuam na indústria de alimentos, que já trabalham com qualidade, para se aperfeiçoarem, e também aquelas pessoas que, porventura, estão ali tentando entrar na área, entender um pouco como funciona a gestão da qualidade. Essa formação da Tacta, ela é composta por 6 módulos e um estudo de caso que os alunos têm que apresentar ao final do curso. No total, são 120 horas de puro conhecimento. Na Tacta, a gente fala que comida se experimenta e o conhecimento também. Então, é por isso que a gente é muito preocupado em trazer profissionais que realmente vivem a qualidade, vivem a experiência e têm experiência prática na indústria de alimentos. Porque às vezes não, quase sempre, e muito do que a gente executa na indústria, boa parte dela ou muito dela a gente não aprendeu na faculdade, né? A gente sai da faculdade ali com... eu sempre digo, a gente sai quase igual um médico que termina medicina, ele sai um clínico geral, né? Ele foi formado em engenharia de alimentos, é um nutricionista, é um tecnólogo, é um cientista, ele tem um conceito geral, mas depois ele vai se aperfeiçoar em algumas áreas. E boa parte da qualidade a gente realmente só aprende na prática. A gente às vezes só aprende errando e corrigindo, a gente só aprende quando está vivendo, porque às vezes na faculdade não dá tempo de entender tudo isso. E eu sempre falo que todo dia é um novo aprendizado para quem trabalha com qualidade. Quem trabalha com qualidade não tem monotonia.
Você dorme achando que está tudo resolvido e acorda com 50 pepinos para resolver, né? Então, para que vida mais dinâmica do que essa? Dormir, tem uma passagem da Bíblia que diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque sei que o Senhor cuida de mim. Quem trabalha com qualidade diz assim, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque às 5 da manhã eu estou no batente novamente, né? Com mais pepinos para resolver. E essa formação em gestão da qualidade da Tacta, óbvio, uma das questões da pandemia é toda EAD. Então, a oportunidade aí de qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil, fazer. Ela é formada por 6 módulos, como eu disse. Nós iremos ver desde rotulagem geral de alimentos, gestão e homologação de fornecedores, gestão de processo da qualidade, liderança, HCCP e gestão de processos de auditoria. São conhecimentos que vocês irão adquirir com professores diferentes durante essas 120 horas. Não além dessas aulas que vocês terão com profissionais realmente gabaritados, ao final da formação você também tem um estudo de caso para apresentar. Óbvio, não é só vir aqui nas aulas online, discutir, tirar dúvida e achar que está tudo bem. Não é em paz me deito, porque no final da formação tem um estudo de caso para apresentar, tá? Mas não é nada, não é um TCC, não é uma monografia, não é uma dissertação. É um estudo de caso prático, obviamente, com situações verdadeiras, hipotéticas, né, que a gente vai passando durante a vida, e vocês terão que apresentar o estudo de caso resolvendo as situações hipotéticas com a vivência que vocês têm realmente na indústria e que vocês vão aprender durante esse período aí da formação. É uma apresentação de estudo de caso onde vocês farão para todos os outros colegas, ela é ao vivo e vai ter uma banca avaliadora. E além dos professores, nessa formação nós também temos mentores, que irão auxiliar os profissionais, obviamente, com desafios durante algumas aulas e até também a entender melhor e tentar resolver ali ou preparar melhor esse estudo de caso para ser apresentado. Então, a formação ainda está com inscrição aberta. Se você está participando dessa live aqui e não se inscreveu, dá tempo de se inscrever. Ao final, eu vou soltar um cupom de desconto, né? Porque se eu soltar agora, todo mundo vai embora e não vai assistir a gente falando aqui. Então, no finalzinho, eu solto o cupom de desconto para você fazer essa inscrição, porque a primeira aula sobre rotulagem geral de alimentos começa só na próxima semana. Então, ainda dá tempo de fazer, dá tempo de se inscrever, dá tempo de garantir sua vaga e entrar para a maior rede de guardiões de alimentos do mundo, de todos os planetas, de todas as galáxias, de todos os multiversos, né? Eu tenho que vender meu peixe, então é assim mesmo que eu vou falar, tá? Se é verdade, a gente trata isso lá em rotulagem. Se esse claim pode ou não pode estar no rótulo, lá em rotulagem a gente discute isso, tá? Mas eu faço igual às empresas. Esse meu produto é o melhor da galáxia. Eu não sei com qual galáxia eu comparei, mas ele é o melhor da galáxia. E já que eu falei aí das formações, eu vou aqui, obviamente, chamar os professores para se apresentar. Eu vou ler o currículo desses maravilhosos professores, óbvio, mas eu vou apresentar para vocês cada professor de cada módulo. O primeiro módulo sou eu. O primeiro módulo é comigo, né? Muitas pessoas já me conhecem, mas que não, sou o Daphne G. Olha que mico, nem me apresentei no começo, né, pessoal? Dei boa noite, nem falei meu nome, mas sou Daphne Didier e eu vou estar com vocês em 2 módulos. Rotulagem geral de alimentos, que é o primeiro módulo, onde nós iremos tratar sobre todas as legislações, novidades que estão envolvidas com alimentos, tá? Com a rotulagem. Vamos passar por todas as normativas 259, IN22, 360, 359, 54/2012, 2615, 340, 157, que vai ser revogado agora pela 249. Vamos falar sobre transgênicos, 11.265. Vamos falar sobre novos alimentos. Vamos falar sobre as novas regras de rotulagem também, né? Que já é o freeze-line do momento e que já faz parte aí da equipezinha se preparar para essa mudança. Então, em rotulagem geral de alimentos, nós iremos aprender simplesmente tudo sobre rotulagem, tá? Cada módulo é composto por 4 aulas, sendo 3 ao vivo e uma que fica gravadinha na plataforma, mas todas elas vocês podem assistir a todo o tempo que vocês estiverem na plataforma. Eu aconselho não perder a aula ao vivo, porque é lá onde a gente tira dúvida, a gente ri, a gente fala mal de quem faltou na aula, obviamente, né? Fala mal da roupa da outra amiga que faltou na outra aula. Então, para não ser o alvo da fofoca, é melhor estar na aula ao vivo, tá certo?
E na aula gravada é uma aula mais curtinha para você dar tempo ali e fazer a recuperação caso você tenha perdido. O outro módulo que eu ministro é a gestão de processo da qualidade. Nesse módulo, a gente vai falar sobre várias ferramentas de qualidade que são aplicadas na indústria, como aplicá-las, como criar melhores indicadores. Vamos falar como esse processo de qualidade ele tem que ser gerido. Nós temos um grande desafio que muitas empresas usam a qualidade ainda em formato de papel, planilhas e etc. e tal. E como garantir essa gestão completa da qualidade quando a gente às vezes só pensa em papel? Ou quais são as perspectivas para a qualidade dentro de um mundo digitalizado e moderno, né? Nós iremos tratar sobre isso, entender os indicadores, como avaliar o próprio processo de qualidade para garantir realmente que os alimentos possam estar sendo produzidos com segurança, né? Afinal de contas, nós produzimos para consumidores, mas nós também somos consumidores, tá certo? Logo após o meu primeiro módulo, aí nós iremos ter o módulo de gestão e homologação de fornecedores. Esse módulo, pessoal, é um queridinho nosso, ele já está na terceira turma, e quem ministra o módulo é o Gabriel Lima e Silva, que é tecnólogo em Química pela Universidade de Anchieta de São Paulo. O Gabriel possui pós-graduação em Sistemas de Gestão da Qualidade, MBA em Gerenciamento Empresarial pela FGV, e ele atua há mais de 10 anos na gestão da qualidade, meio ambiente e segurança de alimentos em indústrias químicas e de ingredientes. Ele já atuou como coordenador de garantia de qualidade, auditor de fornecedores e coordenador de projetos de certificação e qualidade e segurança de meio ambiente, também segurança ocupacional. Ele tem experiência como consultor e palestrante de temas de BPF, melhoria de processo, sistema de qualidade, meio ambiente, segurança alimentar para a indústria. É professor da Tacto Food School, com muita honra, já homologou. No tempo que eu comecei a ler o currículo dele, era mais de 500 fornecedores, hoje já deve ser mais de 1.000. E eu vou convidar o Gabriel aqui para dizer, resumidamente, o que ele vai abordar no módulo dele, que é gestão e homologação de fornecedores. Seja bem-vindo, Gabriel, e boa noite. Olá a todos, boa noite. É sempre um prazer conversar com todos, né? E o Daphne esqueceu de dizer que essa é a terceira turma online, né? Fora as muitas turmas presenciais que nós fizemos em Campinas, Lajeado, Porto Alegre, Fortaleza, né? E muitos amigos da indústria de alimentos nesse período. Também muitas boas histórias, né, Daphne? Não dá para dizer que a gente não diverte. Eu falei só do online e esqueci do presencial. O Gabriel já rodou o Brasil todinho dando esse curso. E você sabe, caros colegas da indústria de alimentos, né? Nós podemos morrer de muitas coisas, né? Mas de depressão na área de fornecedores a gente não morre, né? Porque todo dia é uma novidade diferente. Mas tudo isso que o Daphne disse, essas passagens na área acadêmica, nada disso faz sentido se não tiver uma experiência prática, né? E é justamente isso que nós buscamos no curso de gestão de fornecedores, é oferecer essa experiência prática. Então, nós vamos falar exatamente sobre aquilo que é importante, dedicar o nosso tempo sobre a importância da gestão de fornecedores é algo que é fundamental. O seu tempo é bastante escasso e não gastar tempo com os objetivos laterais ou com ruídos vai ser fundamental. Depois que qualificarmos os fornecedores, nós vamos dizer como organizar todo esse conjunto de informação. Meio ambiente, segurança dos alimentos, qualidade, o fornecedor que entrega o laudo no momento correto, o fornecedor que tem uma boa condição de BPF, o fornecedor que tem todas as licenças em ordem. Tudo isso é muito importante, mas como qualificar isso de uma maneira lógica e de uma maneira que nós vamos conseguir, de fato, extrair um resultado para que lá adiante eu diga esse fornecedor eu devo trabalhar, esse eu devo manter um nível de atenção, e esse eu devo, talvez, conversar com ele. Então, esse é o objetivo do nosso curso de fornecedores. Oferecer ferramentas práticas para uma realidade muito dinâmica do mercado onde nós estamos inseridos. Muito bom. Gente, cada história, quando a gente fala de homologação, como o Gabriel disse mesmo, é tantas situações engraçadas, e óbvio, acredito que vocês devem ter várias outras para contar, né? Nos cursos presenciais de Gabriel, a gente sempre fala, nós tínhamos um aluno que ele trazia situações mais inusitadas, desde ao eixo do carro quebrar no meio, como faltar água ou pão para o café da manhã de mais de 300 colaboradores que iam iniciar o processo ali, né? Então, às vezes a gente pensa que são problemas super complexos, mas às vezes tem os problemas mais simples que causam
problemas tão grandes como aqueles que podem envolver toda a empresa. Né? Então, são cada história e eu espero compartilhar e escutar algumas histórias dessas quando vocês estiverem nesse módulo do Gabriel. Porque depois de homologação, gestão e homologação de fornecedores, aí a gente vai ter um módulo de gestão do processo da qualidade, que é comigo, já falei, iremos entender esses indicadores, aplicá-los, gerir melhor o processo dentro da indústria, para logo na sequência, obviamente, depois de ter homologado os fornecedores, corrigido as rotulagens de alimentos e feito ali a parte de gestão de processo, a gente entra em liderança de alta performance, né? Esse módulo liderança de alta performance é com essa maravilhosa e minha amiga, eu vou dizer aqui, não vou usar o termo que a gente usa, tá gravado, tem nada não, mas minha amiga, o Chuchu, que a gente às vezes fica brincando um com o outro, né? O Wilna Lima, que é minha amiga também, como todos os outros, mas mora aqui no Ceará, então sempre que eu estou passando ali na frente da casa dela, a gente para em frente ao posto de gasolina e come um enroladinho de queijo, né, com um copo de refrigerante, tudo supervisionado com segurança 100%, só que não. Agora você não mais, né, por causa da cetogênica, vamos lá, né? Eu tô nessa agora, tô ficando gostosinho, né, só que não. A Wilna, ela tem carreira desenvolvida com ênfase em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Ela também atuou em empresas de grande e médio porte no segmento de consultoria, tecnologia, indústria de alimentos, comércio e construção civil. Ela é graduada em gestão de recursos humanos pela Estácio e tem MBA em gerenciamento de projetos, certificação internacional em coach, membro da Sociedade Latino-Americana de Coach e analista comportamental, também consultora da ferramenta da Assessment. Formação em consultoria organizacional pela FGV, esta mulher ainda é certificada em mentoria estratégica e atualmente ela é docente de um bocado aí de curso de pós-graduação, é consultora de recursos humanos, está à frente da empresa dela, a Go Up Desenvolvimento Humano, e também é professora da Tacta Food School e minha amiga aqui conterrânea do Ceará. Wilma, o que tu vai abordar em liderança de alta performance no curso de formação em gestão da qualidade? Boa noite, gente. Bom, tem uma coisa que eu gosto de dizer, além do currículo aí que o Daphne leu, né, das formalidades, e que também tem tudo a ver com o que a gente vai falar no curso de liderança, é que eu sou muito mais do que formada nisso, naquilo, trabalho nisso, naquilo. Eu sou tia de 2 crianças lindas, eu adoro tomar uma cerveja, adoro comer um enroladinho de salsicha com o Daphne lá no posto, eu adoro estar com gente, essa é a Wilna. E isso tem tudo a ver com liderança, gente, porque a primeira lição que a gente vai aprender no curso de liderança é que líder também é gente. Líder não é robô. Líder não tem a obrigação de saber tudo. Líder tem a obrigação de se interessar por conhecer o seu negócio, de se interessar pelas pessoas que fazem parte do seu time, de se interessar por conhecer e disseminar a cultura da empresa e da área que ele lidera, mas ele não tem a obrigação de saber tudo, né? E essa talvez é uma das principais lições que a gente tira aí no módulo de liderança. Mas a gente vai falar muito, e esse curso de liderança ele é muito interativo, ele tem muita vivência prática, apesar de ser um curso online, a gente traz muitos exemplos e muitas atividades que permitem a gente colocar para fora ali um pouco da nossa experiência. Nele nós vamos falar da importância do líder se conhecer, primeiro de tudo, porque liderar é influenciar a vida do outro. E como que você consegue influenciar a vida do outro se você não consegue influenciar nem a sua própria, né? Se você não sabe nem quem é você. Então, a gente vai falar de autoconhecimento, mas a gente vai falar muito de comunicação, e aí quando eu falo de comunicação, eu estou falando de feedback, eu estou falando de como conversar com as pessoas da maneira que elas escutem o que a gente está falando. Sabe aquele negócio que a gente diz assim, eu falo, fulano não entende, parece que quer que eu desenhe? Não é? A gente não usa muito esse termo. Eu vou ter que desenhar. Às vezes tem, gente. Qual é o problema? As pessoas aprendem de forma diferente. Ser líder é saber que você vai ter na equipe alguém que aprende melhor ouvindo, alguém que aprende melhor vendo, alguém que aprende melhor fazendo, e é teu papel identificar isso, né? Então, a gente vai falar
sobre comunicação, a gente vai falar sobre autoconhecimento e a gente vai falar sobre algumas estratégias, porque ao longo do tempo, aí ministrando os cursos de liderança, eu percebi que vinham muitas perguntas de ordem prática. Wilna, como é que eu dimensiono minha equipe? Como é que eu sei que a minha equipe ela é do tamanho suficiente? Porque eu tenho sempre a sensação de que eu preciso de mais gente toda hora. A gente vai falar sobre como é que dimensiona a equipe, a gente vai falar sobre como é que a gente delega atividades para a equipe, como é que a gente contrata, como é que eu identifico o perfil do fulano ou do beltrano e o que está mais dentro daquilo que eu tô buscando, enfim. Vamos falar aí de várias estratégias de gestão de pessoas, né? Porque todo líder, um líder de qualidade, ele é um gestor de pessoas, ele não é um líder só de processos, né? Ele não gere só processos, ele gere gente. Então, é isso e mais um monte de coisa, porque às vezes, até eu deixo o pessoal da Tacta meio em pânico com as minhas surpresas, porque a gente prepara o curso, mas, às vezes, no meio do curso, começam a vir demandas dos alunos e eu digo, não, eu não vou terminar esse curso sem adicionar essa demanda. Isso aqui não estava preparado, mas como é uma demanda grande, vamos trabalhar em cima dela. E aí, então, tudo vai depender. A gente tem um conteúdo vasto preparado para vocês, mas a gente também tem muita abertura para trabalhar muitas outras questões que vocês possam trazer aí ao longo do nosso curso. E eu amo fazer isso. Então, vai ser um enorme prazer. Obrigado, Wilna, é sempre bom. Eu já assisti o curso da Wilna, toda vez que eu vejo o curso da Wilna tem uma coisa diferente, tem uma entrada diferente, tem um conhecimento novo, e eu tem sempre estou games, aprendendo. Né? A gente usa muito tem games. Os games são os melhores, né? Porque, sabe, né, minha filha? Veio aqui pro lado do Nordeste, tem que brincar. Não sabe dançar, a gente ensina a dançar forró. Aqui é o lema. E ainda vai aprender o cearenseis, né? O cearenseis. Ô, molesta, menino. Traz o teu gigolé, amarra essa tua saia, pega a alpercata e vem dançar comigo. Né? Então, dá tudo certo. Logo depois do módulo da Wilna, nós temos o HCP, mas eu acho que a professora não está online aqui, mas depois do HCP nós iremos ter o módulo de gestão de processos de auditoria. Esse módulo é conduzido por esse maravilhoso profissional, que é meu amigo também, a gente fez curso de auditor líder, e depois ele já se tornou meu professor na atualização da FSC 22000, que é o Marcos Amorim. Ele é formado em tecnologia de alimentos, tem pós-graduação em vigilância sanitária pelo Instituto Qualitas e é especialista em segurança de alimentos pela SGS Academy. É auditor líder, é graduando em administração de empresas pela Faculdade de Tecnologia e Termomecânica, Tem experiência em gestão da qualidade em indústria de produtos carnes e alimentação animal. Atualmente atua como consultor e auditor nas áreas de segurança de alimentos. É coordenador acadêmico, executivo na Vertical Food e Feed e instrutor e coordenador pela SGS. É instrutor de curso de pós-graduação da IFOP e da Tacta Food School. É meu amigo e é o cara que conhece a ISO 22000, item por item, palavra por palavra, vírgula por vírgula. Marcos, o que tu vai abordar nesse curso aí na formação em gestão da qualidade? E aí, pessoal, boa noite. Acho que a auditoria todo mundo já passou, quem é da indústria de alimentos, auditando sendo auditado. Todo mundo já passou, desculpa meus amigos auditores que talvez estejam aqui, porque eu também estou nesse cesto, nesse balaio. Todo mundo já passou uma raivinha com o auditor, né? Cobra uma coisa que não existe em lugar nenhum, requisito da cabeça do auditor, aborda um processo que não precisava ser abordado na auditoria, conduz ela de uma forma que não precisava, enfim. A ideia é formar bons gestores de auditoria, tanto pessoas que vão saber auditar muito bem, vão saber pegar uma norma, aplicar ela, auditar, descer na fábrica, falar com o colaborador, entrevistar as pessoas, vai ter as dicas de falar com as pessoas da Wilna, então a gente engloba tudo junto, e também gerenciar uma equipe, né? Quem eu chamo para ser auditor, qual a capacitação que essa pessoa precisa ter, tem que ter curso, não tem que ter curso, tem que ter experiência, não tem. Enfim, a gente vai abordando tanto as partes teóricas para a gente conseguir abordar uma boa auditoria, estabelecer, planejar uma auditoria, até todos os passos, chegando lá no relatório, acompanhando e trazendo aí as melhorias contínuas que a gente fala bastante nesses processos de sistema de gestão.
tanto falando de sistemas de gestão dentro de uma indústria de alimentos, como de qualidade, meio ambiente, enfim, é base de auditoria que a gente usa para a vida, para depois auditar a geladeira de casa, auditar o restaurante que a gente vai almoçar no outro dia, enfim. A gente fica uma cabecinha um pouquinho meio diferente, vamos colocar assim, mas vai ser bacana essa nossa caminhada nesses processos de auditoria, pessoal. Quem nunca, né, Marcos? Chegou no restaurante, já dá aquela conferida, aquele olhar 360 graus, já começa a verificar um canto, outra coisa, chega na mesa de disposição de alimentos, já vê que a temperatura não está tão ok. Já vê uma coisa estranha. Já vê uma coisa estranha, já olha ali e diz, será que está obedecendo aqui o tempo mínimo de exposição? Eu acho que esse sushi não está nessa base aqui a temperatura não está tão ok. Já fiz uma amiga uma vez desistir de 2 restaurantes japoneses. A gente foi no shopping, ela, putz, acho que eu vou nesse. Eu falei, vamos no outro. Vamos pedir um Mac. Quem nunca, né? Ou também, né? Ora nós somos auditores, mas ora também somos auditados, né? Então, quem nunca fez aquele passo do caranguejo, né? Só anda de lado e para trás para evitar que o auditor vá onde não deveria ir, né? Né? A gente fala que tem um auditado líder também, né? A gente vai falar um pouquinho disso no curso. Auditado. Daqui uns dias, eu sei que está saindo no mercado negro esse curso, tá, Marcos? Auditado líder é FSC. Como fugir do olhar certeiro do verdadeiro auditor líder? É isso aí, a gente vai indo nos cantinhos, mas a gente vai abordar tudo isso no curso, pessoal, vai ser bem bacana. Pessoal, também tem a Cíntia, eu vou ler o currículo dela, infelizmente teve um problema técnico, não consegui entrar, mas a Cíntia, ela é a professora do curso de HACCP na prática, ela atua na área de segurança de alimentos desde 2006, durante esse período ela trabalhou com registro de estabelecimentos, implantações de diversos programas de qualidade e certificação também. A formação dela é bem abrangente, é multidisciplinar e agrega esses conhecimentos técnicos da produção agropecuária, passando por conhecimentos de processamento e até regulamentação. A vivência profissional dela, principalmente a HACCP, é muito grande e a acadêmica dela também garantiu competências em educação de inclusão de pessoas, inclusive surdos, em processos de HACCP, que às vezes é aquele grande bicho que a gente tem medo, né? HACCP, a gente fala que é quase igual a caviar, né? Eu já ouvi, já vi, não, nunca ouvi, não ouvi, só escuto falar, né? Todo mundo sabe o que é HACCP, mas na hora de colocar a mão na prática, começa a ficar em dúvida como é que faz a matriz, como é que vê os riscos, se perde em definição de risco e perigo, e entra todo aquele processo, e a HACCP é uma das competências que um verdadeiro gestor da qualidade tem que ter. Então, como vocês viram, todos esses módulos complementam aí o conhecimento essencial para que você se torne realmente, não só se torne, mas também se aperfeiçoe dentro da gestão da qualidade. Não só os professores vão trazer esse conhecimento, mas nesse curso nós temos convidados especiais que são os mentores. Gente, os mentores, eu vou dizer para vocês, é assim, é para fazer o curso, e com todo o respeito, Juliana e Donizete, mas usar e abusar dos mentores, tá? Porque as experiências que eles trazem é muito grande. Eu vou começar apresentando a Juliana. A Juliana, ela é engenheira de alimentos e tem experiência em liderança de qualidade, segurança na indústria de alimentos e bebidas. É uma excelente profissional que trabalha com garantia de qualidade, especializada em resolução de crises, inovação, segurança alimentar, melhoria contínua e jornada de transformação cultural, liderança de pessoas, desenvolvimento e habilidades de coaching. A Juliana é uma excelente profissional e é mentora desse curso aqui que vai estar com vocês durante todo o período. Outro mentor que eu vou também apresentar logo, depois eu vou convidá-los para trazer uma informação interessante, é o Donizete Cesare. Ele é bacharel em Química pela Unesp, Instituto de Química no campus de Araraquara, tem especialização em Engenharia da Qualidade e Segurança de Alimentos, MBA em Administração de Negócios, com mais de 40 anos de experiência no controle, garantia e gestão da qualidade em indústria de alimentos na Nestlé, incluindo experiência internacional no norte da África, Oriente Médio e Europa, e atualmente ele está na vida que todo mundo quer estar. Ele está aposentado, sendo mentor e conselheiro independente, e é mentor da formação em gestão da qualidade. Boa noite, Juliana. Boa noite, Donizete.
E eu quero, com vocês dois especiais, eu quero fazer uma pergunta, quase aquela que vale 1 milhão de dólares, né? Eu não vou botar nem real, porque o real está tão desvalorizado que a situação está difícil. Mas dentro dessa perspectiva e experiência de vocês, qual a grande importância da gestão da qualidade na indústria de alimentos? A Juliana, como é mulher, se quiser começar falando, vou estar aí. A Ju, boa noite, seja bem-vinda. E tenta me dizer qual é a importância desse pequeno detalhe que é a qualidade na indústria de alimentos. Boa noite, Daphne. Boa noite a todos. Primeiro, obrigada, Tacta, pelo convite especialíssimo. Adorei estar aqui com vocês hoje e adoro estar com vocês, vou adorar estar com vocês nos próximos, né, encontros durante a mentoria. E outra coisa que eu não posso deixar de dizer, que estar aqui ao lado do Donizete, né, desse colega maravilhoso, sempre foi uma referência para mim da indústria, então vai ser muito estar pertinho de você, Donizete, muito bom. Bom, gente, qualidade na indústria de alimentos, para mim, vou puxar a sardinha para o nosso lado, né? Fundamental. Eu acho que a indústria de alimentos não funciona sem a área da qualidade. E principalmente, e isso para mim é um valor muito forte, então não consigo falar de qualidade e não falar desse outro tema que é a segurança de alimentos. Eu acho que quando a gente, né, entra na indústria, entra na área e principalmente entra na qualidade, segurança de alimentos tem a ver com valor, tem a ver com ética, tem a ver com entregar um produto seguro para o consumidor. Então, acho que com isso ninguém brinca, né? Acho que com isso a gente tem que buscar as melhores ferramentas, SAP, normas, certificações, o que puder, né, análises, enfim, porque a gente não pode brincar com isso. Acho que essa é a primeira grande mensagem, né, que a gente precisa ter em mente. E depois, lógico, né, quando a gente sai um pouco de segurança de alimentos, que é inegociável, e vai para a qualidade, vai depender muito, né, do que a gente quer entregar para o nosso consumidor. Vai depender muito do quão estratégica a qualidade é para a empresa, né? E aí o convite que eu acho que eu faço para vocês e que eu aprendi ao longo desses 20 e tantos anos é como a gente, como profissional, se torna mais estratégico, né? E sai um pouco de ser aquele guardião policial, né, que fica correndo atrás de todo mundo e lidando com os 500 problemas que o Daphne falou, e a gente passa a mostrar o valor que a qualidade tem, a mostrar o quanto que ela agrega, né, a conhecer o consumidor, a falar com outras áreas, a navegar, né, dentro da empresa levando essa bandeira da qualidade. E quando a gente faz isso, e a empresa percebe isso, aí a gente conseguiu o ganha-ganha, porque aí a gente realmente agrega valor, né, e passa a ser indispensável, né, nas reuniões de time, nas reuniões estratégicas, no planejamento, no desenvolvimento de produto, né, para dar alguns exemplos aqui, mas, né, e só para fechar minha fala, eu acho que a gente está num momento de desafio. Se a gente olha a história da qualidade, desde lá 1900, com a inspeção 100% de produtos, que é impossível fazer hoje, né? E vai passando pelas fases, garantia, estatística e tal, a gente está na beira de uma revolução, que é a revolução dos dados, a revolução da tecnologia, a revolução da gente parar de coletar dados na planilha ou no papel, né? E começar a ter isso de forma indústria. Isso vai transformar a forma como a qualidade pode ser vista dentro da indústria de alimentos e o quanto que a gente sai do controle e entra, né, realmente trazendo grandes mensagens e enxergando grandes oportunidades para o negócio. Então, só um flavor aí de como eu penso e como eu vejo a qualidade na indústria. Eu sempre falo que a qualidade realmente é essencial, é o coração. Mas, Donizete, para você, qual a importância da qualidade na indústria de alimentos? Seja bem-vindo e boa noite. Muito obrigado também por ser mentor da formação. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Acho que esse trabalho que a Tacta Food School está fazendo de formação de profissionais da qualidade de alimentos é fundamental, né? Eu acho que veio no momento certo de fazer isso, porque a gente vê que tem gaps em relação à formação de profissionais e a gente viu aí pelos módulos que vocês estão propondo, Didier, que o profissional de qualidade tem uma amplitude de conhecimento, e aí eu estou falando
junto com a Ilna, que vai tratar da parte de soft skills e as hard skills, muito grande. Então, esse profissional ele precisa ser quase que um super-homem. E como a Ilna falou que vai construir equipes, quanto é importante desse profissional, que a liderança é identificar que profissionais que ele vai trazer para conseguir cobrir todos os assuntos que ele tem que ser responsável dentro de uma indústria de alimentos. E dentro da parte de qualidade, como a Juliana, e obrigado pelas palavras, Juliana, de reconhecimento do trabalho. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que você fez até hoje e tenho certeza que nos seus novos desafios aí você vai ter um crescimento profissional muito grande. A qualidade, a parte essencial que é o food safety, que eu construo como se fosse uma casa. Para mim é o alicerce, né? Food safety é o alicerce. E qualquer corrosão no alicerce, uma casa cai. Então, a gente ter esse papel de construir dentro de uma indústria uma coisa essencial, que é o food safety, e manutenção de uma marca que tenha reputação, que tenha confiança, é fundamental, né? Então, esse é um pouco da dinâmica, do tamanho, da responsabilidade de um bom profissional de qualidade dentro de uma empresa. E como a Juliana comentou também, nós temos que ser parte do negócio. Não tem como a gente fugir disso. Se a gente ir só para o lado técnico, a gente foge um pouco daquele burburinho, vamos dizer assim, da gente tomar decisões junto com o negócio, né? Então, nós temos que aprender também a participar do negócio e a gente saber como tomar uma decisão correta no momento correto. Então, eu acho que essa é um pouco da importância desse profissional de qualidade que precisamos formar. E como eu estou falando, os módulos que vocês estão dando aqui, que abrange toda a parte, vamos dizer assim, do hard skill, que é a parte técnica, e também traz essa parte do soft skills, eu acho que se encaixa muito bem para a formação de futuros profissionais ou aqueles que estão melhorando. Como eu sou ainda o menor aprendiz nesse ramo da qualidade. Então, aqui sempre aprendendo com todo mundo. Adoraria ter esse menor aprendiz aqui comigo, sabe? Que na realidade eu não iria isso, não. Eu iria aprender muita coisa, eu vou aprender muita coisa. E é bem interessante quando você fala que a qualidade realmente é alicerce, porque a gente passa por um período aí, ou minha experiência profissional mostrou que apesar de tão importante, às vezes ela não é tão valorizada, a gestão da qualidade. Muitas indústrias olham para a qualidade como custo apenas. Tudo que precisa ser feito de qualidade, não tenho, não posso, não tem verbo, não tem budget, não programou, não pode fazer. E a gente viu um setor tão importante, por um certo período, não ter essa tão importância ou não ter sido enxergada. Até o Covid, a gente entrar na era Covid, né? Porque quando a pandemia chegou aí, o Covid-19, as indústrias de alimentos, por prestarem, obviamente, um dos serviços mais essenciais, que é a produção de alimentos, e ter que garantir essa atividade de produção, a gente estava até falando nos bastidores, né? Enquanto todo mundo tinha que ficar em casa, quietinho, se protegendo, a indústria tinha que estar produzindo, né? Então, nesse período de pandemia, a indústria teve que lidar com essa situação para garantir todo o abastecimento de uma população, né? E aí sim, nesse cenário, é que eu vejo, Zé, pegando um gancho na sua fala, é que o profissional de qualidade não é que ele ganhou importância, ele voltou a ser visto como um profissional de grande importância dentro da indústria, porque é dele a obrigação ou o objetivo, né, de garantir que os alimentos sejam seguros e durante a pandemia, principalmente, garantir não só a segurança do alimento, mas garantir a segurança dos próprios colaboradores, porque ele é que estava na frente ali para frear ou para tentar impedir qualquer tipo de contaminação, de replicação do vírus entre os colaboradores, com a ideia de garantir o abastecimento de alimentos, né? E eu não vou dizer qual foi, ou durante a pandemia, ou na pandemia, no passado, que nós estamos vivendo na pandemia, mas pegando esse deixo aí da sua fala sobre a importância e trazendo para o dia atual, hoje, 30 de junho de 2021, que ainda estamos na pandemia, espero que muito logo a gente passe, mas dentre isso, qual foi, assim, na sua visão, Donizete, o principal desafio, qual é? O principal desafio da indústria hoje, em tempos de pandemia,
E, sei lá, se você consegue prever, ou, como a gente falava ali na bola de cristal, qual será também, ou quais serão os desafios da indústria quando a gente começar a caminhar para uma pós-pandemia, né? Me dá essa sua perspectiva para a gente poder começar até a entrar nesse tema assim, dos desafios, né? Qual é o principal desafio nesse tempo de pandemia para a indústria? Bom, a gente tem houve uma mudança de hábito, vamos dizer assim, muito grande nesse momento de pandemia. O consumo em casa passou a ser a maior, vamos dizer assim, com o fechamento dos restaurantes, etc. Houve, logicamente, uma questão do delivery também, que, do ponto de vista food safety, aí o Marcos pode até, sem dúvida, deve abordar aí as questões na parte de HCP, como a coisa que vai falar sobre HCP, etc. Mas, sem dúvida nenhuma, houve uma mudança de hábito muito grande. Então, hoje, para o profissional de qualidade de alimentos, ele tem que se estar preparado para os movimentos que as indústrias, dentro desse novo hábito que está tendo, né? Então, é um alimento que vai ser preparado em casa, é um alimento que vai ser preparado fora de casa, como que... Então, do ponto de vista, vamos dizer, técnico, eu vejo esse tipo de coisa. Uma outra questão de mudança de hábito é também, hoje, se fala muito nas indústrias que vão produzir, vamos dizer assim, a nutrição personalizada. Já tem muitas indústrias aí trabalhando com esse assunto de nutrição personalizada. Eu sempre digo que acho que o alimento futuro ele vai ser mais colorido, porque vai se consumir mais castanhas ou nuts de uma forma geral, mais verduras, mais legumes, né? E menos carne vermelha para esse lado aí. Então, eu vejo que essas futuras gerações estão se pensando muito mais, vamos dizer assim, sustentáveis, né? E, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista food safety, tem aspectos importantes que esse profissional tem que se preparar também para essa mudança, vamos dizer assim, de forma de consumo. Talvez o camarada vai tomar uma pílula aí, vai tentar se satisfazer com uma pílula aí, com as vitaminas e sais, etc., baseado nesse coisa. Então, tem muito desses aspectos aí que eu vejo como futuro aí que os profissionais têm que estar preparados, né? É bem interessante a gente falar sobre essa questão de mudança, né? Porque o consumidor ele muda, ele mudou completamente. Ele já é um consumidor mais exigente, né? Já há anos que o consumidor vem mudando essa postura dele. Antes ele chegava no supermercado, pegava um produto e ia para casa. Hoje ele passa horas no supermercado avaliando que tipo de produto ele vai levar para a sua casa, né? Dentro dessa perspectiva de entender assim, até como muda essa questão do próprio consumidor e o seu perfil, eu esqueci de falar, mas eu vou dizer que a Juliana ela passou mais de 14 anos, né, Ju, na Coca-Cola, e agora ela está como diretora de qualidade e performance de produto do Grupo Boticário, né, Ju? Assim, ela veio, está na indústria de alimentos, agora foi para outro segmento, mas um denominador grande e bem comum é o consumidor nesse processo, né? Como é que você avalia, Juliana, essa questão do perfil do consumidor nesse tempo de pandemia e esse desafio que a indústria tem de se adequar, por exemplo, a esse consumidor, ou não precisa se adequar, sei lá? Com certeza precisa, Daphne, e obrigada por você ter contado, né, que eu estou fazendo essa transição. É legal mostrar que, né, profissionais completos de qualidade, inclusive, transitam entre setores, né? E vou falar para vocês que eu estou há um mês lá e o mundo não é tão diferente assim da indústria de alimentos e a indústria de cosméticos na qualidade. Os desafios são os mesmos, os programas são parecidos, então, muito legal também essa troca. Eu acho que o consumidor, como o Donizete bem colocou, está mudando, né? E eu acho que a pandemia acelerou. Aqui estou falando coisas que, né, do dia a dia que vocês devem estar falando nas suas empresas também, né? Mas é fato, a pandemia acelerou muitas tendências que levariam alguns anos para acontecer, né? A gente meio que apertou aí igual o WhatsApp fez a velocidade de ouvir o áudio, a velocidade dessas mudanças foi acelerada. Alguém apertou o botão lá. E aí eu acho que para a indústria de alimentos especificamente, principalmente, vou pegar o gancho do e-commerce, né, o gancho do delivery, eu acho que tem um baita desafio para a gente, né? Dentro da indústria, que eu acho que, querendo ou não, é um pouco parecido com o que a gente já vivia, mas talvez agora eu tenha alguns desafios novos, escala, etc. Mas eu acho que a gente precisa da indústria,
né? Eu acho que o grande desafio para a área da qualidade vai ser entender um pouco a dinâmica, né, da distribuição, entender para onde, né, esse produto está indo, o centro de distribuição, e depois que o alimento deixar de estar na mão, né, da cadeia da própria indústria e vai para uma cadeia de delivery, quais os riscos adicionais que eu posso ter ali? Como é que eu vou lidar com essa... Colocar todo mundo numa sala e treinar, né? Então, como é que a gente vai conseguir garantir que a qualidade e a segurança de alimentos esteja na mão do consumidor lá na ponta, né? Sem começar a olhar para isso? E eu também, todas as respostas não, tá? Eu acho que é hiper complexo, mas o que a gente não pode é ignorar que esse problema existe, né? Isso é um fato. Então, o consumidor quer o produto na mão dele, quer rápido, né? E quer que esteja com a mesma qualidade de quando ele ia lá no supermercado adquirir, ele quer com a mesma segurança. Então, acho que esses novos modelos, né, de entrega e de consumo, eles trazem um desafio adicional para o profissional, né, da indústria de alimentos. Bem interessante. A gente fala de riscos, né? Onde a gente tem que estar avaliando sempre os riscos dentro da indústria de alimentos, desde o início básico, quando a pessoa pensa em abrir ou iniciar a indústria de alimentos, a avaliação de riscos ela é constante, né? E é bem desafiador essa mudança de paradigma ou de comportamento do consumidor, porque, na realidade, o principal objetivo da indústria é atender essas necessidades do consumidor. Seja ele agora dentro de casa, cuidando da sua saúde e continuando os seus hábitos de consumo, ou seja ele agora, como alguns estados, alguns municípios pequenos que já fizeram vacinação completa, que estão começando a voltar na normalidade. Mas uma pessoa comentou aqui no chat, colocou assim, né? O William, ele falou assim, tem empresas aqui no Pará que começaram a contratar pessoas para o setor da qualidade. Daí foi uma coisa que a gente estava falando antes, nos bastidores, né? Algum dia eu vou gravar os bastidores, que é o melhor, tá? A gente Isso é real aqui no Pará. Foi o William, né? O William também é tecnólogo de alimentos, ele é tecnólogo de alimentos também. Também porque o Marcos eu sou. E essa questão de contratação, a gente falou aqui nos bastidores que na pandemia a gente tanto viu a indústria se adequando com essas novas rotinas de turnos de trabalho, como aumentou bastante a contratação, né? E aí eu quero saber aqui da William, já que ela trabalha com a parte de liderança e já fez recrutamento aí para várias empresas e faz para a Tacta também, não só para a Tacta, com nossos colaboradores, mas com parceiros da Tacta. Como é que você enxerga, William, esse desafio de continuar garantindo a essas equipes, essa multidisciplinaridade e trazer também essa questão a dificuldade, principalmente, de escolher bem essas equipes em tempos de pandemia, né? Tem pessoas procurando emprego? Tem. Tem pessoas sendo demitidas? Tem. Como é que a gente lidar com esses desafios na indústria de alimentos? Na verdade, a gente vem percebendo, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, eu e você, a gente vem percebendo, sim, um movimento das empresas ampliando o número de contratações, começando do começo. Então, a gente tem visto esse movimento das empresas ampliando o volume de contratações, porque, sim, é como a gente conversou aqui muito, tudo parou, mas a indústria de alimentos precisou continuar abastecendo o mercado. E as pessoas começaram a consumir mais dentro de casa, e as pessoas, eu, pelo menos, sempre gostei, por exemplo, de cozinhar, mas isso não era um hábito meu, era algo que eu fazia no final de semana para desopilar com a família. E, a partir da pandemia, eu passei a cozinhar todo dia, né? As pessoas começaram a comprar mais também alimento, para ter mais em casa, com medo, principalmente no começo, né? Com medo de faltar. Então, naturalmente, que a demanda por novas contratações aumentou. Temos muitas pessoas no mercado, mas infelizmente ainda temos um problema de qualificação e isso não está relacionado, na minha opinião, não está relacionado com a qualidade das ofertas de conhecimento, está relacionado muito à atitude, às vezes, dos profissionais de fazer essa busca pelo conhecimento. E aí vem uma questão, você falou de multidisciplinaridade,
O Donizete falou da questão da visão, né, mais ampla, mais holística de quem está na área. A Juliana falou aí da questão da transição entre setores, né, Juliana, que requer também você ter vários olhares. E uma coisa que eu percebo nos profissionais em geral, e sendo bem franca com vocês, vejo muito fortemente nas áreas de qualidade, especificamente, né, em áreas relacionadas à qualidade, é uma tendência à excessiva especialização. E aí, esses profissionais que estão ali num momento de excessiva, buscam cursos, mas eles buscam cursos sempre ali, dentro daquilo que eles entendem que é tecnicamente importante. Chega uma hora que essas pessoas não são absorvidas pelo mercado e elas não conseguem entender por que não foram absorvidas pelo mercado se elas têm um currículo tão incrível. Se o meu currículo é tão incrível, se eu tenho todas as certificações, por quê, né, que eu não estou sendo absorvida? Então, posso falar aqui, para as empresas, existe o desafio de trabalhar quem está internamente, aí para os gestores da qualidade, aqueles que já estão gestores, porque a gente não é nada, na verdade, mas para aqueles que já estão gestores ou para aqueles que vão estar gestores, que pretendem estar gestores, tem o desafio de desenvolver os seus times de maneira mais holística. E a área da qualidade, eu comparo muito com a área de RH, no sentido de que a qualidade ela precisa, dentro de uma empresa, conhecer desde a portaria até a diretoria. Assim como o RH. Ah, não, mas eu só fico aqui responsável pelas certificações. Tá, e o que é a certificação se não é você conhecer a empresa toda e garantir que o negócio rode de maneira consistente, fica até redundante, né? Oferecendo, de fato, qualidade, oferecendo o melhor que você pode para o mercado. Então, de um lado, a gente tem o desafio para as empresas de desenvolver nas pessoas, né, nos profissionais, essa visão holística, porque a gente não pode também sair abrindo mão. Ah, não, fulano não tem visão holística, vou demitir e vou contratar alguém que tenha. Soft skill não é isso, né? Então, a gente precisa aprender a desenvolver. Para os profissionais, tem o desafio de entender, e mais do que nunca, eu até coloquei em um dos cursos, viu, Daphne? Já coloquei um material adicional. A gente fala muito no mundo VUCA, o mundo VUCA, né? Volátil, incerto, ambíguo, complexo que a gente está vivendo, mas já existem outras denominações aí, né? Já existem outras denominações, já existe um mundo que é a consequência do mundo VUCA, que é o mundo da ansiedade, que é o mundo do imediatismo, né? E aí, esses profissionais que estão no mercado em busca de se colocar, ou de crescer, ou de se desenvolver, precisam começar a olhar também para esse lado, entender que eles estão vivendo agora no mundo que é diferente. E aí eu vou jogar aqui para o universo, e o meu universo nesse momento são vocês, mas eu vou jogar aqui para o universo uma questão que eu percebo muito. Não sei se isso é a realidade da maioria, mas isso é uma realidade que eu observo aqui, né, entre os clientes que eu visito aqui. Tenho clientes fora, mas aqui é onde eu estou mais presente. Que eu percebo ainda alguns profissionais, algumas áreas da qualidade muito engessadas no processo. Não é defendendo o processo, é engessadas no padrão. E aí o desafio de todos nós, como fazer com que esse padrão aconteça, com que esse padrão exista, com que a qualidade seja entregue, com que a segurança seja entregue, sem o engessamento, porque hoje em dia a gente sabe que a gente não vive mais num mundo que permita engessamento. A gente dorme, no RH eu digo muito assim, a gente dorme com um decreto e acorda com outro. O tempo todo. O profissional de RH parou de dormir na pandemia. Em regulatório também a gente fala isso, a gente acorda com POD, a gente dorme com POD e acorda com o proibido, né? Exatamente. Então, é assim que funciona hoje no RH. E aí
vai a minha pergunta para vocês, porque para mim eu sempre procuro olhar qual é o desafio para a empresa e qual é o desafio para as pessoas, né, para os profissionais. Mas pergunto, esse é um desafio que eu não consigo ainda decifrar. Imagino que através das soft skills é uma forma, mas como que a gente vai fazer, como que os profissionais de qualidade podem fazer para poder garantir a qualidade, garantir a segurança, seguir todas as normas da FSSC 22000, que tem tirado meu juízo ultimamente num cliente, né? Garantir o segmento a tudo isso sem estar engessado, sem ser a polícia, né? Verdade. É bem interessante você falar aí de garantir tudo isso, né? Porque garantir segurança, garantir tudo a gente, no meu módulo de gestão de processos, eu vou falar muito sobre indicadores, entre outras coisas, e dentro dos módulos a gente tem o de HCCP, né? Que é um dos principais ali, é o coração, na realidade, de todo o processo de segurança de alimentos. E a Cíntia, que é a professora desse módulo, ela entrou aqui, deu certo. Cíntia, aproveitando já que você entrou, boa noite. Seja bem-vindo, obrigado aqui por estar conosco. Eu queria também, não sei se você já entrou no finalzinho ou não, mas eu queria perguntar para você se você vê que dentro desse período de pandemia, já que a Una falou em engessamento, se existe realmente ainda hoje um engessamento que a gente fala em HCCP, porque quando a gente estuda HCCP, a gente pensa que só são 7 passos. Quando a gente vai colocar na prática, a gente vê que esses 7 passos é uma légua de situações que a gente tem que garantir em todo o processo, né? Várias entradas, várias saídas. Como é que você enxerga esses desafios aí para a indústria? Seu microfone está desligado. Oi? Será que ela congelou? Eu acho que ela congelou lá. Pode dizer igual aquela música, estátua, não. Eu acho que ela congelou. Mas quando ela voltar, ela então vai responder. E se é para falar de auditoria, eu vou passar a palavra para o Marcos aqui, que ninguém melhor do que ele para falar sobre isso. Se em tempos de pandemia a gente teve que se adaptar para tudo, não é não, Marcos? Como a Una falou, não só se engessar, a gente também teve que começar a fazer outras escolhas. Auditoria remota, consultoria remota, qual é o enfoque, qual é o formato, como é que conduz isso dentro dessa perspectiva que vivemos ainda na pandemia e pensando numa pós-pandemia, se Deus quiser e Ele quer, né? Sou do Ceará, do Juazeiro do Norte, tem que ser religioso. Como é que você enxerga quais são os principais desafios para a indústria? Tá, pegando essa questão dos desafios, até o gancho da pergunta da Juliana, com certeza veio para ficar. A gente veio de FSI lançando protocolos de auditoria remota, todos os esquemas de certificação se movimentando, lançando guias de auditoria remota. Hoje o GFSI permite auditoria híbrida no sistema. Interessante que ano passado, comecinho do ano, janeiro, eu fiz um curso de gestor da qualidade e um dos cases desse módulo, né, passando por tudo, a gente passou por auditoria também e a gente achou super engraçado o instrutor que teve uma experiência, coisa de talvez 3 ou 4 anos atrás, onde ele pegou um relatório de auditoria interna remota. E a gente falou, meu Deus do céu, como isso é possível? O cara vai lá, desce com uma GoPro na fábrica, mostra o processo, e a gente achou aquilo um absurdo. E entrou pandemia alguns meses depois, e a gente fazendo isso normal agora, já com cursos de auditoria remota, esquemas, então veio para trazer essa mudança, acelerou, na verdade, né? A tecnologia hoje de comunicação permite isso. Então, se a gente falar de ensino, quem diria hoje o ensino remoto pegando forte como está vindo. Então, sem dúvida, é uma tendência que veio para ficar. E também, né, mais um desses vezes 2 que vocês falaram do WhatsApp, que acelerou o nosso processo e trouxe essa boa tendência aí para o processo de auditoria, por exemplo. É bem interessante falar de mudanças, né? Até porque dentro da própria FSC a gente tem que fazer a gestão de mudanças, né? Essas aulas online que você fala, por exemplo, as aulas, a Cris está fazendo mestrado, né? E eu também passei no mestrado agora, e mudança não só disso, mas do próprio formato. O mestrado que foi um mestrado doutorado, que é um curso que nunca foi à distância, agora está sendo cursos à distância e o MEC validando isso. Sim. Né? Então, pensar em mudanças, eu acho que é bem essencial, não só essencial, como também tentar gerir essas mudanças, né, Marcos? Na FSC, a gente tem que ter uma gestão de mudanças ali. Às vezes, eu até brinco, a gestão de mudanças é brincar um pouquinho de mãe de Ná.
É diferente de gerenciar crises, porque a gente também tem que prever essas possibilidades, mas é imaginar quais são as mudanças que virão e como eu irei estar adequada para essas mudanças. Porque eu tenho certeza de que uma única coisa que não muda realmente na indústria de alimentos é fornecedor. Todo mundo tem um processo único, né? A gente começa com a formulação e termina com ela. Nunca falta fornecedor, nunca falta açúcar, nunca falta ingredientes, nunca falta nada. E Gabriel, que já homologou mais de 1.000 fornecedores, ele pode, sei lá, complementar e dizer qual é o principal desafio, Gabriel. Para o fornecedor e para a indústria, porque para a indústria, eu digo que às vezes não tem um desafio, tem a solução, que é botar a mão na cabeça e gritar, eita, lascou, foi tudo agora, né? Mas para o fornecedor, o que é desafio os fornecedores, aí pandemia? Apesar de todas as circunstâncias de distanciamento e atividades online, as não conformidades continuam todas presenciais, né? Nós continuamos vendo elas aparecendo nos controles de qualidade, nos relatórios e nossos e-mails. Tudo no mundo mudará, menos as não conformidades que continuarão caminhando conosco de mão dada todos os dias. Eu vou anotar essa frase, tá? Tudo no mundo mudará, menos as não conformidades. Bye, Gabriel. Que continuarão conosco todos os dias. E isso se torna bastante importante por dois motivos. Uma, porque justifica a nossa presença e ficamos muito felizes com isso, né? E a segunda questão principal é que nós temos uma oportunidade de tratar esses assuntos de uma maneira mais objetiva e de uma maneira mais humana. Objetiva porque o nosso tempo ele passou a ser diminuído, porque cuidamos de outras questões e muitas vezes é preciso de mais assertividade no tratamento disso. Transparência, né? Essa é uma frase que eu tenho utilizado bastante, tanto dentro da indústria, onde eu tenho a oportunidade da prestação de serviço, eu estou alocado junto com os outros fornecedores, transparência. Isso é muito importante. E a segunda coisa é humanidade. As não conformidades permanecem, né? Os nossos empregos também permanecerão dentro do possível, mas nós temos uma outra circunstância, que é o adoecimento das pessoas, dos profissionais. Muitos de nós passaram por circunstâncias dessa durante a pandemia. As equipes continuaram, as linhas de produção físicas continuaram, as não conformidades continuaram sendo recebidas e percebidas. Mas como nós vamos gerir isso? Com humanidade e com assertividade. Dentro do nosso módulo de gestão de fornecedores, nós vamos conversar e vamos ter uma longa jornada muito forte e muito profunda dentro deste assunto. A gestão de fornecedores antes da pandemia nos trazia um conjunto de requisitos. Agora, com a pandemia instalada e principalmente nas circunstâncias que farão parte do pós-pandemia, parte das atividades sendo executadas de forma remota, a velocidade da vida das palavras sendo multiplicadas algumas vezes, os problemas provavelmente circulando e sendo acelerados também neste assunto. Como os fornecedores permanecem? Como que nós vamos levar o índice de qualificação de fornecedores de uma maneira assertiva e mais realística? E isso é bastante importante, porque é um caminho de duas vias. O primeiro, nós, o caminho que vem até nós, que é o caminho dos nossos fornecedores. E o segundo são o caminho dos nossos clientes, onde sentamos na cadeira inversa. Então, essa percepção realística, transparente e assertiva é muito importante para a nossa próxima jornada, a jornada da vida agora 2.0 pós-pandemia. É bem interessante falar de velocidade, porque logo no comecinho da fala lá, que a gente começou a falar, o Donizete disse que além de vários desafios que a gente está falando aqui, um dos desafios era a velocidade de tomada de decisão, né, Donizete? E aí, em 40 anos de experiência, acho que você já deve ter visto várias mudanças, eu não vou dizer nem tomadas de decisão, mas mudanças de decisões também, porque uma parte, eu acho, que de tomar decisão é também saber a hora de mudar o rumo daquela decisão que hora foi tomada, porque precisa se modificar. Você acredita que, dentre esses desafios que você colocou aqui, por exemplo, custo, velocidade de decisão, conhecimento da cadeia de valor, essa questão, pensando no que o Gabriel falou, de velocidade, é uma situação que a indústria já está bem adequada porque ela foi pega de surpresa com a pandemia? Ou ela ainda tem dificuldades de entender que os processos, às vezes, precisam ser acelerados e o que era antigo, o que era novo hoje é antigo amanhã? Você acha que a indústria consegue perceber isso a tempo ou não? Eu acho, de qualquer maneira, Daphne, que existem ferramentas hoje que ajudam nisso, né? Eu acho que uma das ferramentas que nós temos hoje é a gestão de dados
com a indústria 4.0, vamos dizer assim, tem ajudado, vamos dizer assim, a gente ter muito mais dados hoje, que eu coloquei, inclusive, desse conhecimento da cadeia de valor como um todo, né? Que o profissional de qualidade, além daquilo tudo que eu tinha já comentado, da abrangência de conhecimento que tem que ter, ele também tem que ter esse conhecimento da cadeia de valor como um todo, né? Um camarada que faz um bom HCP, um bom food safety, ele sabe como que nasceu lá a matéria-prima, o que vai ser utilizado dentro do processo dele e como o consumidor vai utilizar, tá certo? Então, ele precisa ter esse conhecimento dessa cadeia como um todo. Mas eu acho que essa questão de velocidade, uma das coisas, essas ferramentas ajudam, né? Sem dúvida nenhuma, tem muito mais dados para você poder fazer uma avaliação profunda daquilo e tomar uma decisão. Agora, de qualquer maneira, com o aumento de velocidade, mesmo tendo esses dados, nós vamos estar correndo mais riscos. Isso, sem dúvida nenhuma, não dá para a gente hoje, dentro desse mundo que a Ilna comentou aí, mundo muvuca, que já não é mais VUCA, é muvuca, e já vi aí um tema que fala que o mundo hoje é líquido também, né? Quer dizer, não tem nem forma, né? E muda toda hora de forma também. Então, o que é válido hoje não é válido amanhã. E o profissional de qualidade tem que acompanhar isso, então vai tomar mais riscos em relação a isso. E quanto a custo que eu coloquei, sem dúvida nenhuma, durante esse período de pandemia, nós estamos aumentando os custos da empresa. Isso sem dúvida nenhuma. Nós temos menos profissionais trabalhando, produzindo menos, né? Então a produtividade caiu em relação a isso, né? Tivemos que tomar mais distância, reduzir velocidade de linhas para conseguir produzir. Uma série de situações aumentaram os custos. Então, a hora que passar essa pandemia, vai cair, e algumas decisões vão ser da área de qualidade, que vai ter que reduzir esses custos para voltar, vamos dizer assim, ser mais competitivo no futuro. Então, esse é vamos dizer, os panoramas e desafios aí que os profissionais têm que se preparar em relação a toda esse tema aí que nós estamos discutindo aqui. É bem interessante você falar de custos, né? Porque as pessoas têm aquela percepção que se não estou no local, não tem custo. Se o pessoal da Nestlé está trabalhando no home office, então o produto deveria baixar o preço, deveria ser mais barato, não tem ninguém trabalhando na indústria. E a Juliana até falando sobre contratação de pessoas, óbvio, ali, comunicação, de quebrar o G, se tem uma flexibilidade na responsabilidade, mas eu acho que essa flexibilidade é entender essas mudanças, né? Como você bem colocou, o mundo agora é líquido, então ele não tem mais uma forma, ele é líquido justamente por isso, porque ele se adequa à situação com que ele está, né? E eu vou aproveitar nisso aqui, já que a gente falou sobre mundo e tudo, fazer uma pergunta aqui para o Marcos, que foi feita pela Juliana e pelo Willis. Eles perguntaram assim, Marcos, como é que funciona a auditoria remota? E se a auditoria remota veio para ficar? Você tinha respondido ali, mas tenta explicar para a gente, em período de pandemia, obviamente, que o presencial não dá, como é que funciona essa auditoria remota? É só uma câmerazinha aí, tá tudo ok? Ou fica mais fácil esconder os erros lá do auditor? Eu acho que nessa questão de esconder o erro, a gente sempre vai partir naquela base de confiança mútua, né, que a gente tem. Quem quer fazer errado vai fazer, é no presencial, é no remoto, é no EAD, é sozinho, escondido e aberto na frente de todo mundo. Sempre a gente parte nessa base de confiança, mas a gente parte na ideia dessa híbrida, no processo de certificação, principalmente. Aquilo que é documental, por exemplo, a gente vai fazer desse jeito que a gente está aqui agora. É o Google Meet, é o Zoom, é o Teams, é alguma outra plataforma, é tela compartilhada, é câmera aberta, é microfone, é interação entre auditor e auditado, em parte documental, né? Hoje as indústrias também, elas estão até, já pegando também o seu gancho, estão indo muito para registro e todos os processos já informatizados, isso facilita bastante. Você compartilha a tua tela com o auditor, você mostra ali o controle do teu processo, o monitoramento do teu PCC, toda essa etapa. E aquilo que for na prática mesmo, na planta, aí o GFSI ele fala que tem que ser presencial, aí o auditor tem que estar lá para ver o processo, até porque tem muito detalhe, muita minúcia, que a gente tem que estar lá vendo e auditando. Você entrou num setor, você sentiu um cheiro esquisito, você vê ali a aparência do equipamento que você vê, putz, você fala, não é uma sujeirinha de um dia para o outro, é uma sujeirinha de dias que já está lá o equipamento sem limpar, que é essa percepção que talvez na remota você não vai ter.
Você pode fazer hoje uma auditoria 100% remota, a diferença é que não vai ter essa protocolação pelo GFSI, seria, por exemplo, uma certificação FSC sem ser de FSI, então é possível. Aí sim, você desce o pessoal da qualidade, né? Eu imagino bem aquele rapaz que faz montanhismo, coloca a GoPro no capacetinho, desce na fábrica, vira para a direita, vira para a esquerda, você quer trocar não sei o que por um sorvete? Quer, vira, então fica bem essa interação auditor e auditado, mas é um processo bem interativo e dinâmico, né? Agora essas tecnologias, né, de informação e comunicação veio para facilitar bastante esse processo para a gente. É bem interessante, assim, no começo eu falei que é muito comum a indústria de alimentos ter muitos processos ainda manuais, né? Documentos manuais, e aí é um questionamento que eu faço, deixo aberto aqui para qualquer professor ou mentor quiser complementar e responder, que é mais uma coisa também que me incomoda. Na pandemia, obviamente, nós vimos aí, por exemplo, a auditoria sendo remota, né? Mas nós vivemos num mundo tecnológico. Por que a qualidade não tem que ser tão manual? Porque precisou, me desculpe se o termo estiver sendo pejorativo ou muito agressivo, porque precisou se instalar uma pandemia para que processos pudessem, de fato, ser automatizados quando a tecnologia já existia. Por que não? Parece aquela coisa assim, parece aquela coisa de menino ruim. Eu só vou arrumar a cama quando minha mãe vier me bater. Enquanto ela estiver só pedindo, eu não vou fazer. Quando ela chegar com cinto, né? Aqui eu digo bater, porque aqui no Ceará a gente apanhava de cipó. Hoje não pode bater no seu filhinho, tá? Nunca podeu. Vou falar com minha mãe sobre isso depois. Mas a gente... bolo, né, Daphne? Um bolinho, não, minha filha, era cipó mesmo. Mas assim, porque a gente teve que esperar instalar uma pandemia para que a gente pudesse colocar em prática o que já existia. Eu deixo aberto aí para qualquer professor, se quiser complementar, os mentores Juliana, Donizete, fiquem à vontade. Gabriel, acho que abriu o microfone. Vai lá, Gabriel. Bom, porque isso foi necessário? Pela demanda, né? Nós vivíamos numa zona de conforto, né? E nós precisamos lembrar sempre de duas coisas, que eu acho sempre muito importante pontuar, né? Existem grandes empresas multinacionais que têm recursos para fazer um sistema, né? E tem um RP robusto. E uma grande parte das indústrias de alimentos talvez não tenha. Então, os recursos são disponibilizados aonde eles são possíveis, né? E o bom, né, às vezes é inimigo do ótimo, né? E muitas vezes nós vivemos no feito melhor que o perfeito. Então, seguimos nesse caminho. Então, nós precisamos ser bastante realísticos, né? E um outro fator muito importante que o colega Donizete comentou é que nessa liquidez, né, nessa mudança de atividades, traz uma especialidade nova, né? Que é a terceirização full service das marcas. E isso é algo extremamente relevante. Aqui na lista de pessoas presentes aqui, eu vejo 3, 4 colegas que me auditaram aí nos últimos 2 meses, né, que estiveram presentes, foram fornecidos pelo formato da auditoria full service. É quando as marcas elas deixam, né, de ter as fábricas, elas investem o seu capital na promoção da marca e terceirizam toda a questão de produção. E isso vem ser um desafio muito grande nesse mesmo sentido, porque isso tem se acelerado nesse momento de pandemia. Bem interessante, né? A gente pensar nisso aí. Donizete tinha aberto o microfone, não sei se ele quer complementar também, aí eu passei a... Mas era justamente o que o Gabriel tinha comentado. Eu acho que veio com a demanda, né? E competitividade, Daphne, não tem, sabe... você quer aumentar a produtividade, você quer fazer alguma coisa, tem que mudar os processos. A revolução industrial está aí. Quem não acompanhar a revolução industrial vai cair, vai ficar para trás, né? Logicamente, eu acho que dentro da indústria de alimentos nós temos muitos isso sempre aconteceu. Tem muitas indústrias pequenas que têm um papel fundamental no fornecimento de alimentos que não vão ser capazes de seguir esse caminho de automação e processamento de dados, etc., que ainda vai estar ainda com, como você falou, do papel ainda sendo anotado, etc., né? Eu acho que até você, como conhecedor muito da legislação, tem alguns aspectos de legislação que, quando tem um problema, que ele vai falar, não, eu preciso do papel, porque o teu registro, vamos dizer assim, seu registro lá dos dados que está no computador não serve para mim, eu quero ver no papel, né? Então, passa por esse processo também.
Mas, sem dúvida nenhuma, tem muita coisa aí que evoluiu por essa necessidade muito grande de produtividade, né? A redução de mão de obra, e, inclusive, tem aspecto até de segurança, porque tem aspecto de mão de obra que tem um trabalho muito repetitivo que gerava doenças, e tem alguns aspectos desse tipo de coisa também, né? Então, vai se criando esses caminhos aí de eliminação desses trabalhos repetitivos e tal, né? E vai abrindo caminhos aí para ser muito mais competitivo no mundo aí, né? E qualidade não pode ficar fora disso, né? Seja do ponto de vista de controle de qualidade, como também de garantia da qualidade. Eu sempre falo, né? Qualidade de fato é o coração. O Wilna falaram aqui assim, a Ada falou o seguinte: muitas pessoas estão trabalhando em casa, mas a empresa continua precisando manter toda a estrutura, que a gente tinha comentado, né? E a esperança é que os profissionais tenham para onde voltar quando possível. Tem custo para chuchu aí. A gente sabe que tem, e sabe que também, mesmo na pandemia, as empresas, como o Donizete falou, aumentaram o seu custo também. Antes eu funcionava um turno, né? Ou dois, manhã, tarde. Agora eu estou funcionando, não porque também pela demanda, mas estou funcionando 4 turnos, 3 turnos diferentes, e esse custo aumentou. Você acha que isso é um desafio para a indústria no sentido da qualificação versus esse investimento que ela tem que fazer no profissional ou não? Olha, isso é uma coisa até que a gente discutiu recentemente no grupo de professores, né? A gente falou sobre essa questão do custo. Nós temos uma necessidade que aqui a gente não vai conseguir resolver, que é uma necessidade de adaptação da nossa legislação para essa nova realidade. Eu entendo que existe uma questão, sim, de que as indústrias, as empresas como um todo, estão ali mantendo as suas estruturas na esperança dos colaboradores retornarem, quando poderiam, talvez, estar abrindo mão desse custo e investindo num custo de recurso, de tecnologia, de estrutura, para essas pessoas trabalharem no modelo híbrido, né? Porque quando a gente fala de modelo híbrido, na verdade, é um modelo em que eu posso trabalhar de casa ou da empresa. E quando eu posso trabalhar de casa ou da empresa, eu já não preciso mais ter aquelas estruturas de salas e mais salas, eu já posso trabalhar em espaços compartilhados, a la coworking, né? Mas a gente não está ainda preparado para essa realidade. O que eu percebo que vai acontecer, o que eu imagino, eu não tenho bola de cristal, mas o que eu imagino que vai acontecer é que talvez por conta do modelo que a gente tem de legislação e de anos e anos e anos que a gente vem construindo essa forma de trabalhar, esse nosso hábito de trabalhar, talvez as empresas vão entubar esse custo aí mesmo e aguardar a pandemia passar para poder voltar todo mundo para dentro de casa, para só depois de 1 ou 2 anos elas entenderem que poderiam ter seguido no modelo híbrido, e aí sim elas passarem a trabalhar no modelo híbrido mesmo. Até lá, é preciso que as empresas encontrem formas de ir se adaptando, né? É preciso que as empresas comecem a ensinar as pessoas a trabalhar no modelo híbrido ou no home office, porque nós não sabemos também, a gente não sabe. Eu vejo empresas trabalhando no modelo híbrido da seguinte forma: a Juliana está lá na casa dela, e eu sou a gestora da Juliana, ou eu sou a diretora lá da empresa, e bateu 8 horas da manhã, eu já trato de entrar no sistema para ver se a Juliana está logada. Porque eu considero isso o registro de ponto dela, né? E sem considerar que quando você está nesse ritmo de trabalho, nesse modelo de trabalho, você trabalha 10 horas da noite, você trabalha 11 horas da noite, porque você está ali. Você já está no seu ambiente, né? É misturado. É o que a gente chama do work-life blend, né? A gente precisa começar a entender esse modelo de work-life blend. Não existe mais a minha vida pessoal e a minha vida profissional. É tudo junto e misturado. Então, hoje em dia, você está numa reunião, isso acontece comigo toda hora. Eu estou numa reunião aqui, às vezes o meu sobrinho
de 4 anos está aqui em casa e ele diz: Dinda, eu quero aparecer na reunião. Eu peço licença e digo: gente, olha, tem uma pessoa aqui que quer aparecer na reunião e vocês vão conhecer agora essa pessoa. Porque o nosso trabalho está dentro da nossa casa, né? E isso é saudável. A gente pensa que não, a gente criou um conceito de que isso não era saudável. E aí a gente começou a querer fazer com que as pessoas forçadamente separassem vida pessoal de vida profissional, o trabalho de casa. Aí, quando a gente faz isso, a gente coloca as pessoas num dilema. O que é prioridade para mim? É o trabalho ou é meu esposo, meus filhos, ou é minha mãe, ou é minha família, ou são meus amigos, né? Quando eu jogo as pessoas nesse dilema, eu nem tenho um indivíduo familiar inteiro, nem tenho um profissional inteiro dentro da minha empresa. Porque quando ele está num canto, ele está com a cabeça no outro. Então, as empresas vão precisar, sim, investir em preparar as pessoas para trabalhar, mas acho que isso não vai ser agora, já digo, não vai ser agora. Os próprios profissionais, eu estava lendo algumas pesquisas que os profissionais estão sentindo falta de ir para as empresas, né? Então, não vai ser nesse momento. As empresas, nesse momento, elas ainda vão precisar entubar esse custo, que é altíssimo, e que toda hora eu fico pensando assim, oh, meu Deus, esse dinheiro podia estar sendo investido nisso, naquilo, né? Mas está lá, precisa acontecer. Mas eu acredito que com o tempo, e se as empresas começarem a pressionar também, porque nada muda se a legislação trabalhista não mudar. A gente tem uma legislação trabalhista que nos amarra. Registro de ponto. A partir de 10 funcionários, eu sou obrigada a registrar ponto. Acabou. Né? Então, tem coisas que a gente, para fazer, a gente acaba tendo que limitar o colaborador ou a atuação da empresa por conta dessa legislação. Mas eu acho que a tendência é mudar. Agora, custo, infelizmente, a gente vai ter que entubar ainda durante um tempo. A Juliana comentou aqui no chat, eu vou pedir para ela falar. Ela escreveu mais. Pode complementar, Juliana. Não, vamos lá. Eu acho que, na verdade, é outra coisa que acelerou, né? Já existia isso, principalmente, né, em consultorias, em pessoas que são freelancer, etc, etc. E agora isso está chegando no CLT, né? E é um pouco sobre isso. A gente vai começar a trabalhar, no meu ponto de vista, né, mais por entrega, por projeto, por combinados e menos por horas. Porque também as pessoas estarem lá no escritório ou na fábrica 8 horas, 9 horas por dia, não significava que elas estavam sendo extremamente produtivas e trabalhando o tempo todo, né? Então, acho que tem uma mudança importante aqui, mais do que se a gente vai no escritório ou não vai. Acho que é outra revolução que está acontecendo. E aí eu acho que desenvolver confiança, que a gente falou isso, né, lá no começo, sobre equipes, sobre pares, sobre outras áreas e tal, é fundamental, porque se não tiver confiança, é isso, eu vou entrar 8 horas da manhã para ver se está todo mundo logado, e é uma loucura, né? Então, o desenvolvimento de equipes na base da confiança é chave. E é um absurdo, né? Essa conferência do log, e uma vez eu fiz eu vou pedir licença, Daphne, mas eu vou falar. Uma vez eu estava observando, né? Fica à vontade. Estava num cliente fazendo uma implantação da área de recursos humanos, e a pessoa que estava lá no RH, eu deixava as atividades para fazer. Na semana seguinte, quando eu chegava, ela dizia assim, não fiz porque eu não tive tempo. Eu não fiz porque aqui é muita coisa para fazer, é muita coisa para fazer. Mas ela batia o ponto bem certinho, então ela batia o ponto 8 horas, ela saía às 18 horas, mas era muita coisa para fazer, ela não fazia nada do que a consultoria tinha deixado. E aí um dia eu resolvi ficar observando, cheguei mais cedo e fiquei na minha ali olhando. Ela chegou, ela bateu o ponto às 8 horas, bonitinho, certinho. Ela foi para a sala onde eu estava, que era onde eu ficava quando eu estava na empresa, colocou a necessaire, a bolsa em cima da mesa, nem ligou o computador, pegou a necessaire, foi no banheiro se maquiar. E aí ela terminou de se maquiar, ela passou na copa para tomar um café, conversou um pouquinho e ela começou a trabalhar por volta de 9h40. Aliás, de 8h40, 40 minutos aí, né?
E aí a gente diz assim, mas está na empresa, então eu consigo... Gente, não vê, não adianta, ela está lá, ela bateu o ponto, mas ela não está trabalhando. Né? Então, é um controle que a gente se engana. Né? Eu percebo que as empresas se enganam com esse controle. É desnecessário. Como a Cintia tinha falado, a Juliana falou, né? As entregas hoje, elas também são uma forma de avaliar esses indicadores, né? Bateu o ponto que eu entrei, que eu saí, tem aquele famoso meme, né? Senhora tinha acabado de bater o ponto, estava saindo, né? Então, a avaliação aí por entregas é bem mais interessante. O Donizete também escreveu aqui no chat, eu não vou ler, eu vou pedir que o Donizete complemente. Fica à vontade aí, Donizete. Não, eu acho que o tema de custo ele sempre tem um grande impacto, né? Porque às vezes as pessoas pensam que qualidade não tem uma responsabilidade sobre custos, né? E na verdade hoje dentro desse conceito de qualidade, com os novos conhecimentos de ferramentas ou de sistemas que foram desenvolvidos, de metodologia, práticas, por exemplo, como é o caso do Lean e coisas desse tipo. Eu acho que o profissional de qualidade ele tem um papel importante na melhoria contínua da buscar realmente reduções de custos que estejam relacionados com desperdícios, com erros, com defeitos, etc. Então, tem um campo muito grande para se trabalhar em relação a isso, né? A minha experiência, por exemplo, e trabalhei isso com os meus superiores, eu sempre colocava, quando pedia para reduzir os meus custos, né, de pessoas, etc., dentro do time, eu pegava o custo que era não da qualidade de desperdício do qual eu podia trabalhar com o meu time e mostrava que aquilo era muito maior do que o custo do time. Então, a gente começou a trabalhar com o desenvolvimento de projetos específicos nessa redução. E muito desses projetos se pagava anos dos custos em relação a isso. Então, eu acho que esse é um tema, vamos dizer assim, importante para a gente trazer. E dentro da indústria de alimentos, a gente vê algumas estatísticas até assustadoras, que se fala que 30% do alimento, lá, desde a fazenda até o consumo final, se perde. E a gente que conhece um pouco dessa cadeia de valor, né, a gente sabe realmente que se perde isso. Então, tem muita oportunidade para trabalhar nesse sentido ainda, do consumo desse desperdício, que a gente pode se engajar e trabalhar nisso. Pessoal, a gente está chegando ao final aqui, mas eu queria só encerrar fazendo uma perguntinha para cada professor. A gente falou de tantos desafios aqui nesse período de pandemia, e pensando numa pós-pandemia. A Cíntia está aqui, eu vou começar com ela até. Cíntia, você já está conseguindo funcionar direitinho? Tá ali. Estou aqui, gente, com fé agora vai. Boa noite. Boa noite. A Cíntia é a professora do curso de HCCP, eu já vi o maravilhoso currículo dela. Eu queria começar contigo, Cíntia, perguntando o seguinte. Dentro desses desafios que a gente falou aí para a indústria de alimentos, você acredita que as novas práticas que foram criadas, elas irão permanecer pós-pandemia, irão evoluir, ou elas irão sendo eliminadas aos pouquinhos ali? Eu acredito que a gente vai ter um pouquinho de tudo, né? Mas eu acredito que, principalmente na minha área, na parte de APPCC, nós temos evoluído muito em questão do envolvimento de mais pessoas, né? Até então, a gente tinha o APPCC muito focado ali no monitor do APPCC, no verificador do APPCC, e a partir do momento da pandemia que começa a faltar pessoas, que me falta pessoa que está ali na linha, eu começo a ter que envolver outras pessoas e a gente percebe essa importância, né, de estar todo mundo muito envolvido. Quando vocês falaram aí também da questão da parte remota, né, de registros, como que fala, digitais, né, a gente tinha uma barreira muito grande, principalmente na indústria de produtos de origem animal, que eram as organizações regulatórias, né? O Ministério da Agricultura, propriamente, ele tinha um barrismo muito grande, ele relutava muito em aceitar aquilo que estava digitalizado, que estava no computador e não estava impresso, né? A gente já tinha a liberação em agosto de 2020 para se iniciar esses processos de registros através de softwares, né, de aplicativos, e acho que a pandemia veio para dar uma acelerada nisso,
né? O próprio Ministério tornou vários processos deles, processos de registro de produtos, de empresa, tudo tem sido mais online também, né? Mais digital, mais... Então, eu acho que favoreceu muito isso, e isso vai evoluir muito. E aí entra outra parte também, que vocês acabaram de falar aí, em relação ao funcionário, a atuação do funcionário, a dedicação do funcionário. Hoje, esses sistemas nossos para controlar, eu falo muito na parte de APPCC, de monitoramento, que é onde eu estou mais ativa, né? A gente tem um controle maior de onde o funcionário está, do que ele está fazendo, porque hoje em dia a gente pode até escanear aquele código QR, a gente pode deixar eles nos setores, a pessoa escaneia ali para provar que aquele monitoramento ele está sendo realizado naquele local, naquele horário, né? Então, eu acho assim que nós temos ferramentas incríveis e as pessoas estão se envolvendo, porque elas precisam se envolver, agora acabaram assumindo até mais funções do que elas exerciam, né? Estão tendo um conhecimento maior na cadeia daquilo que elas fazem, porque eventualmente elas estão cobrindo outras pessoas ali em outras etapas. Então, acho que temos muito a evoluir. Muito bom. Mais alguém quer complementar aí o que acredita que pós-pandemia vai continuar? O Will, Gabriel, que quase não falou, ali no cantinho dele, só pensando na pizza após o evento, né, Gabriel? Isso é verdade. Não dá para mentir. Eu acredito que nós podemos dividir em duas questões, né? A questão da digitalização, que é um processo natural das empresas, né? Das empresas, e quando eu falo natural, é natural do crescimento das empresas, né? Muitas pequenas e médias empresas continuarão com a velha boa caneta de papel, né? Sejamos realistas em relação a isso. E conforme o amadurecimento financeiro e organizacional da empresa, é natural que elas busquem a digitalização. Mas eu acho que existe uma parte que não há de mudar, e há de continuar as mesmas, que são as linhas de processo, são os produtos envasados, os produtos misturados, né? São as falhas de invase, as falhas de entrega, essas continuarão da mesma maneira. E da mesma forma, nós continuaremos recebendo esses relatórios, qualificando esses fornecedores. As ferramentas, né? Ou o como, isso pode até mudar, né? Mas o que faremos permanecerá. E isso há de continuar. Queria complementar uma coisa que a gente não tocou aqui, e é engraçado, né? Falar de qualidade em alimentos e não falar de BPF, né? Quem nunca sofreu com uma coisa que é tão enraizada, básica, que deveria funcionar 100% em todos os lugares, e a gente tem, conformidades nos perseguindo ainda hoje, né? Eu espero, não sei se vai acontecer, mas é uma esperança, eu tenho fé que a pandemia trouxe um pouco mais de visibilidade para a importância, né? Principalmente da parte de higiene, né? Eu acho que as pessoas viram na pele o velho e bom lavar a mão, não sei o quê, né? Limpeza, olha a quantidade de limpeza extra que a gente passou a fazer nas e de convivência. Então, eu espero de verdade que isso tenha virado uma conscientização aí, né, de toda a indústria. Tomara. É verdade, a gente é tão básico, né? A gente fala tanto de HACCP, de certificação, de FSC, BRF, e esquece que a base dela toda está no BPF, né? Por verdade. Donizete abriu o microfone. Não, eu queria falar de uma coisa que a gente já discutiu nos bastidores, como você falou, que você precisa gravar os bastidores, tem tanta coisa boa que a gente discutiu, mas eu acho que uma das coisas que deve ficar a gente está cuidando melhor das pessoas, viu, Daphne? Eu acho que a gente se preocupou muito, né? Principalmente quem é gestor, se preocupou muito mais com a equipe, mesmo estando remoto, era todos os dias a primeira coisa que a gente fazia saber se estava todo mundo bem, essa família estava tudo bem, né? E a gente via isso de todos os líderes da empresa. Eu acho que isso tem que continuar, porque isso faz a diferença hoje realmente desse ativo que as empresas têm, que são as pessoas, né? E cuidar bem das pessoas é que traz produtividade. Então, tem muitas empresas que perceberam que na pandemia até houve aumento de produtividade, olhando um pouco porque cuidou melhor das pessoas. Então, acho que isso é fundamental, que deve continuar. Das outras coisas que já foi falado, sem dúvida nenhuma, acho que tem um monte de coisas boas que vão continuar, como a Juliana falou dos BPF, que muitas das coisas que a gente brigava para fazer se tornou
tão automático de ser feito, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que essa diferenciação que a gente deu de cuidar das pessoas é fundamental e a gente tem que continuar fazendo isso. Muito bom. Aí o Donizete levou minha fala e ele fala assim com toda essa propriedade, então eu fico orgulhosa disso, viu, Donizete? É ótimo. Mas é isso mesmo, gente. Wilna, uma das coisas que eu aprendi é o seguinte, que nós, como gestores, temos que ser recurso humano muito mais do que recurso humano, entendeu? Se a gente não for... Entendeu? Esse foi um aprendizado duro na vida, mas foi. Eu sou professora em pós-graduação e eu falo de RH e eu falo muito para os meus alunos. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa história das mudanças de nome, né? As empresas começaram a dizer, não, gente não é recurso, gente, é gente e gestão, people and innovation. Cada empresa tem um nome diferente. E eu gosto muito de dizer assim, no momento que começaram a chamar a área de RH, de área de gestão de pessoas, não que não seja, porque somos sim também, mas não que não sejamos, mas nesse momento foi meio que assim, dizer assim, turma da gestão de linha, pode ficar sossegada aí que tem uma área para fazer esse trabalho para vocês, então fica de boa. Quando não é uma realidade, nós precisamos ter, eu digo muito isso, eu sou uma muleta feliz. Nós somos muletas, nós somos consultores, nós estamos ali para orientar, para direcionar, né? Para dar uma perspectiva da questão humana, mas quem gere as pessoas são gestores de linha, seja o gestor de produção, seja o gestor de qualidade, seja o gestor do financeiro, seja de que área for, né? Porque é quem está no contato direto com essas pessoas, né? Então é isso mesmo, a sua fala está justíssima, certíssima. Mas é isso, eu acho, gente, que com o passar da pandemia, que eu imagino, eu tenho muita fé que essa pandemia... Eu também sou do Cariri, né, Daphne? Então, eu tenho muita fé que essa pandemia ela vai se tornar uma gripe, né? Ela vai ser uma gripe para a gente. Não diminuindo a importância dela, mas porque a gente vai aprender a lidar com ela. E da mesma forma que a gente vai aprender a lidar com ela, a ciência vai aprender a lidar com ela, porque ainda estão aprendendo, né? ainda não dominam, a gente também vai aprender e a gente precisa aprender a lidar com essas novas realidades. Eu até comentei outro dia no grupo dos professores que a gente falou muito no início da pandemia do tal do novo normal, mas ao mesmo tempo eu escuto muita gente dizendo eu não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Gente, eu não quero que volte nada, né? Eu espero de verdade que não volte nada, eu espero de verdade que a gente olhe para frente, que a gente evolua. E o que eu acho que vai ficar no pós-pandemia são todos esses aprendizados que todo mundo falou aqui. E quando tudo isso junta, a gente está falando de novas empresas, novas formas de enxergar essas empresas de maneira muito mais integrada à sociedade. E não só cumprindo protocolos, porque a norma diz que tem que cumprir. A gente escuta, eu tenho certeza que vocês já ouviram, vamos fazer o mínimo para garantir a certificação, né? O mínimo que garanta a certificação, a gente vai fazer. Então, eu espero que agora, com esse processo de sensibilização que a pandemia nos obrigou, né, a gente tenha uma mudança de perspectiva sobre gestão, sobre qualidade, sobre consciência social, sobre responsabilidade social. E quando eu falo de responsabilidade social, eu estou falando de qualidade também, né? Sim, verdade. Então, é isso que eu acho que vai ficar. Pessoal, muito obrigado pela contribuição de vocês. Estamos já finalizando, mas como eu tinha prometido, vou soltar aqui no chat o cupomzinho de desconto, tá? Desconto de 15%. Você pode usar o cupom, se inscrever agora lá no site da Tacta e garantir a sua vaga na formação em gestão da qualidade, onde você vai aprender e compartilhar conhecimento com esse time aqui de fera, com os mentores, a Juliana e a Donizete, que vão estar aí ajudando durante todo o processo, participando de algumas aulas, trazendo algumas vivências dele, trazendo desafios, estamos vivendo desafios, mas eles vão trazer alguns desafios para incrementar aí o estudo de casa e a vivência deles, para poder aumentar ainda essa troca de conhecimento. Detalhe,
Vocês sabem que a Tacta está organizando também o Happy Food Tech Tacta, né? Vai acontecer no finalzinho de agosto, se não me engano. Pessoal, para finalizar, quero agradecer a todos os professores, o Wilna, Gabriel, Cíntia, Marcos, muito obrigado por participarem aqui. Agradecer aos 2 mentores, que eu estou super animado para começar, para eu também aprender com eles, né? A Donizete e a Juliana, muito obrigado por participar essa noite. Se você ainda não se inscreveu, dá tempo de se inscrever, vem fazer parte da formação em gestão da qualidade e se tornar um grande guardião de alimentos. Pessoal, se quiserem falar alguma coisa, finalizar, fiquem à vontade, os professores e mentores. Só agradecer, Daphne, agradecer pelo convite, agradecer pela parceria que já dura algum tempo, né? Dizer que sou muito feliz com a nossa amizade, sou muito feliz com a possibilidade de compartilhar, de aprender também, de conhecer tanta gente boa e inteligente e ser colega, né, de profissionais que a gente percebe como referência, que tem tanta coisa para entregar, e a gente entrega de coração, e é bom. Queria também agradecer, Daphne, a oportunidade de estar com vocês, com todos aqui. Eu acho que, para mim, contando para vocês um pouco minha motivação, né, de fazer parte, de ser mentora desse curso, eu quero continuar muito conectada com a indústria de alimentos, muito com vocês, porque é a minha paixão, né? Estudei engenharia de alimentos porque gosto. Fiz depois curso de chefe de cozinha, também, que depois ninguém contou, isso fica para o happy hour, babado. E eu adoro esse universo, então quero continuar conectada. Obrigada pela oportunidade. E agora vai me ajudar a lançar o meu perfume com o meu nome, né? Claro. Vai, Daphne, a ninfa cobiçada por Apolo. Nome francês já tem. Eu também. Obrigado, Juliana. Bom, Daphne, amigos, os participantes aí, muito obrigado e fico realmente com um enorme prazer de participar, né? Como eu já disse no início, desse evento de formação de pessoas. Os últimos anos eu me dediquei muito a esse processo de profissionalização de pessoas, de mentoria, etc. Então, para mim é um grande prazer e, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande aprendizado, né? Então, vamos em frente e estarei sempre disponível aí quando precisar, tá bom? Um grande abraço a todos, um bom descanso aí, viu? Obrigado. Gabriel abriu o microfone dele. Continuar na nossa trajetória do curso de gestão de fornecedores, né? Que já é um marketing muito bom na Tacta, há muitos anos já realizamos, né? Terceira turma online agora, mas as turmas presenciais é sempre muito enriquecedor, né? Então, agradeço a participação e a presença de todos os colegas e, com certeza, né? Muitos serão os cases que farão parte dessa nova turma. Lembrando que a nossa promessa, né? O dia que eu tiver 100 cases confirmados, nós vamos lançar um livro, né? As melhores histórias de fornecedores do Brasil. A gente já tem 70. Olha, bota meu nome nesse livro aí, tá? O nosso amigo lá, o Jonathan, também, que ele tem, só dele eu acho que tem uns 20 aí. É verdade. Gabriel, acho que eu tenho mais uns 70, se quiser fazer. Pronto, fechou. Olha só, né? Vamos lançar pela editora Tacta. Vamos fazer esse e-book aí e lançar. Vai ser... Obrigado, Gabriel. Isso aí, pessoal. Agradecer também a parceria, né, esse convite de vocês. Com certeza vai ser bem proveitoso. Eu tô morrendo de vontade de fazer os módulos também. Só gente fera, pessoal incrível. Quem é aluno, quem tá aqui não se inscreveu, pelo amor de Deus, corre com esse cupomzinho que tá aí no chat, que vai dar tudo certo, pessoal. Vai ser um prazer estar aí com vocês. Obrigadão aí pela parceria. Obrigado, Marcos. A Cíntia não está aqui? Tá. A Cíntia tá Eu estou aqui. Já. Gente, eu quero agradecer, quero pedir desculpa pela instabilidade. Eu estou hoje aqui na Bolívia, estou implantando uma PPCC, implantando uma inspeção num país que não tem ministério, então não tem um sistema de inspeção. Então, por isso, quero pedir desculpa pela instabilidade, queria ter aproveitado mais esse momento com vocês, mas eu espero que a gente tenha muitos momentos aí ainda para aproveitar. Obrigada, pessoal. Só para fazer inveja, né? Eu tô doido para voltar a viajar, mas só depois que eu tomar minha segunda dose. Mas aqui tá tenso, 25 mortes por dia, tá? Nossa. Então não quero viajar não, vou ficar em casa mesmo. Não, mas perto do Brasil, que nós estamos perdendo de 2 a 3 mil.
Menino, o Brasil está na situação, né? Se a gente começar a falar... Não vou nem falar porque a noite foi maravilhosa, o tema foi muito bom. Não vou falar disso, vou falar só de coisas boas. Se inscrevam na formação em gestão da qualidade, ainda dá tempo. Começa a próxima semana a primeira aula sobre rotulagem. Perguntaram aqui se as regras de nova rotulagem também estão nesse curso. Está, sim, senhor. Tá? Sim, senhor, sim, senhora. Não lembro quem foi que perguntou. Então, se inscreve, vem participar da formação, vem compartilhar conhecimento e fazer parte dessa formação. Mais uma vez, obrigado a todos os professores, aos mentores, obrigado a todos que participaram. E lembrem-se de postar lá no LinkedIn para poder concorrer lá, porque além do prêmio que elas disseram, ainda botei uma caixa de inovação. Então, elas se virem para arranjar uma caixa de inovação e mandar para quem ganhar, tá certo? Beijão, boa noite e até a próxima semana no início do curso de formação em gestão da qualidade. Tchau, tchau, boa noite. Pessoal.